Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Adair, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e o foco desse canal é espalhar a palavra de Deus por meio de leituras das Escrituras e também de breves meditações. Então nós temos uma publicação às 5h30 da manhã, que eu chamo de versículo do dia ou maná espiritual nas primeiras horas da manhã. Nós temos leitura das Escrituras às 11 horas da manhã e terça e quinta às 8 da noite, normalmente, aproximadamente, nós soltamos um vídeo com uma mensagem como esta que você vai receber agora. Então seja muito bem-vindo a este canal e seja um parceiro nosso, divulgando a palavra de Deus. Deixe o seu like se o vídeo for interessante para você e compartilhe também com alguém que você entenda que será abençoado com esse conteúdo. Mas você viu o tema do vídeo, saúde e bem-estar, não é verdade? E você pode ter ficado imaginando, né? Você que já me segue, principalmente, sobre o que o pastor Adair vai falar aqui, não é? Esse vídeo poderia ser sobre cuidado com a alimentação, não é verdade? Poderia ser sobre fazer atividades físicas, poderia ainda ser sobre uma sugestão, uma dica de um tratamento de saúde específico. Mas como você verá, esse vídeo é muito mais abrangente. Por quê? Porque este é um vídeo sobre oração. Exatamente. A oração é fonte de saúde e bem-estar espiritual, emocional e físico também. A oração é um recurso maravilhoso que Deus nos deu. A oração sempre funciona e produz resultados. Por quê? Porque a oração tem poder. Na verdade, aquele que ouve a oração, que recebe a oração, que responde à oração, ele tem todo o poder e autoridade para fazer o impossível acontecer, para realizar milagres ainda hoje. Então a oração, ela transforma a vida de pessoas pelas quais nós oramos. A oração transforma e melhora as circunstâncias da vida. E quando a oração não transforma a vida de outras pessoas, não transforma e melhora as circunstâncias da vida, a oração transforma a nossa própria vida, nós que oramos. Então veja o que Tiago diz em sua carta, capítulo 5, versículos 13 a 20. Carta de Tiago, capítulo 5, de 13 a 20. Veja o que ele diz e você vai me dar razão que a oração produz resultados, a oração é poderosa, a oração transforma vidas, a oração transforma circunstâncias, a oração é fonte de saúde e bem-estar. Olha o que diz Tiago. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados.
E aí, já deu para concordar comigo que a oração é poderosa para transformar vidas, circunstâncias, que a oração produz resultados. E interessante que aqui Tiago ainda nos dá motivos de oração. Observe do verso 13 até o verso 15, ele apresenta aqui alguns motivos de oração. Ele fala de sofrimento, ele fala de a enfermidade, ele fala sobre pecados, nos versículos 19 e 20, temos que orar por todo tipo de sofrimento, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual. Podemos orar, podemos chamar pessoas para orar por nós, como aqui somos orientados, chamar as autoridades da igreja. São muitos os motivos, aqui citamos apenas alguns. Mas seja qual for o motivo, você pode apresentá-lo a Deus em oração. Tiago também fala aqui sobre maneira de orar, e ele concorda com João na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 14 e 15, quando nos chama a orar com fé. Veja que no verso 15, depois dele falar, olha, chame os presbíteros da igreja para orar sobre o doente, e aí ele vai dizer, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas é a oração da fé, devemos orar com fé. Tiago fala também nos versículos 17 e 18, que devemos orar de forma específica e de forma objetiva, quando ele cita o exemplo de Elias, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou de forma específica e objetiva para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele ora novamente de forma objetiva e específica para que chovesse, e Deus enviou as chuvas e a terra fez germinar os seus frutos. Uma outra maneira de orar, Tiago propõe aqui, que a nossa oração deve ser precedida por mútuo perdão. Eu não posso, de forma nenhuma, entender que a minha oração vai ser ouvida por Deus se eu nutrir no meu coração mágoa, rancor, ódio contra alguém, se eu estiver com um relacionamento rompido por conta de alguma ofensa, de alguma decepção com alguém, e não estiver disposto a restaurar esse relacionamento, a buscar o perdão, a dar o perdão. Tiago diz que a oração que Deus ouve e responde, ela é precedida por mútuo perdão entre os irmãos, entre os filhos de Deus, na família da fé. Tiago ainda fala no verso 15 que a oração, ela deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. E para eu orar de acordo com a vontade de Deus, eu preciso conhecer esse Deus, e as Escrituras estão aqui para trazer a mim e a você o conhecimento de Deus. Esse, na verdade, é o grande objetivo meu, lendo a Bíblia com vocês aqui nos meus vídeos. Você que me acompanha já ouviu isso muitas e muitas vezes. Levar a você o conhecimento de Deus. Proporcionar a você desfrutar da intimidade com Deus, da amizade com Deus, do poder de Deus, da presença de Deus. Então conheça a Deus, conheça a vontade de Deus para a sua vida, para que você, quando orar, ore consoante a vontade de Deus. Aí não vai dar errado de jeito nenhum. Vai vir exatamente, não só como você quer, mas como Deus quer. E Deus muitas vezes responde exatamente como nós queremos, para alegrar o nosso coração, mas porque oramos segundo a vontade dele. Tiago ainda nos fala das motivações para orar, e ele apresenta pelo menos 2 motivações aqui. Primeiro, que segundo o versículo 16, a oração é eficaz e poderosa. Volto aqui no exemplo de Elias. Elias orou e as coisas aconteceram. E diz aqui que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos.
Então, a primeira motivação que Tiago traz aqui é que a oração é eficaz, ela é poderosa, ela funciona, dá resultado, louvado seja o Senhor. E nos versículos 17 e 18, a principal motivação para a gente orar é que Deus responde às nossas orações, apesar das nossas fraquezas. Veja, Elias, homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou e Deus fez o quê? Deus atendeu, Deus respondeu, apesar das fraquezas de Elias, apesar de Elias ser um pecador, mesmo sendo um profeta. Era um pecador como nós. E Deus ouviu e Deus respondeu. Essa talvez seja a maior de todas as nossas motivações. A melhor razão para a gente orar é que Deus ouve e Deus responde, apesar das nossas fraquezas. A oração funciona sempre e produz resultados. Em resposta à oração, Deus age e transforma para melhor vida de pessoas, circunstâncias, incluindo a nós mesmos. Vale a pena orar. Ore diariamente, mesmo quando não estiver com vontade de orar. Ore. Aí é que você deve orar mesmo. Que Deus te abençoe, que esta palavra seja alimento para a sua vida ao longo desse dia e norteie a sua caminhada com Deus através de uma vida de oração e de muitas experiências, obtendo respostas de Deus para alegrar o seu coração, para encorajar você na caminhada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.